Olá, meu nome é Líber de Carvalho, eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais e nesse vídeo eu vou discutir e problematizar a noção de lugar. O conceito de lugar ele é efetivamente polissêmico, desde pelo menos Vidal de Lablache, que definia lugar, ou melhor, definia geografia não como a ciência dos homens, mas a ciência dos lugares, pensando que uma natureza específica e relações humanas específicas geravam uma dada configuração na paisagem que ele chamaria de lugar, que seria o objeto privilegiado da geografia. Mas mais do que uma discussão conceitual, o que nos interessa aqui apontar é a problematização desse conceito. E ele está pautado, ao meu ver, em duas variáveis que ele articula, a da experiência e a da identificação. Um outro geógrafo, Foutuan, talvez tenha sido quem melhor tenha articulado isso, pois define experiência não apenas enquanto um conjunto de elementos intelectivos, né, de percepções, mas todo um conjunto de vivências que se dão pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, que nos levam a experimentar o mundo físico à nossa volta e ao significar esse mundo físico. A construção da autopoiese, seja do eu, enquanto indivíduo, ou do nós, enquanto qualquer configuração social, passa necessariamente por essa identificação com esses espaços. E aí ele opõe espaço enquanto sistema a lugar enquanto esse locus de identificação, locus de existência a esse mundo da vida. E para Foutuan, lugar é igual espaço mais cultura. Algo que deixa de fora uma questão muito importante, que são as relações de poder constitutivas e constituidoras dos espaços e dos lugares. Para isso é necessário nós lembrarmos que os clássicos das ciências sociais já apontavam que os processos de modernização são justamente aqueles que pelos quais nós desfazemos as relações tradicionais entre as pessoas e entre as pessoas e os lugares, né? Em um verdadeiro mecanismo de desencaixe, né? No qual via o dinheiro, via o mercado, nós desvinculamos, né, as pessoas dos seus lugares. Mas a modernidade também é marcada por mecanismos de reencaixe. Mesmo assim, alguns autores, como Marc Augé, afirmam que nós constituímos na sociedade contemporânea verdadeiros não lugares, como aeroportos, rodovias, no qual aquelas características de enraizamento que definiriam os lugares pré-modernos estariam totalmente desfeitos, uma vez que seriam apenas espaços de controle de passagem
no qual os indivíduos que por ali circulavam não estabeleciam nenhuma forma de identificação. Uma série de trabalhos contemporâneos, por outro lado, apontam a força das reconstrução de identidade com as paisagens, da reconstrução das territorialidades, né? Sem negar os processos de desterritorialização, mas mostrando que ao mesmo tempo nós somos capazes de inventar permanentemente novas formas de territorialização, novas formas de lugares. Algo emblemático disso foi o fenômeno recentemente divulgado no Brasil dos rolezinhos, fenômeno pelo qual jovens da periferia de grandes cidades se articularam a partir de lugares virtuais, redes sociais como Facebook e outras, e fizeram ação coletiva de se apropriar de espaços tão icônicos do comércio e da desvinculação das pessoas, como são os shopping centers. Eles marcavam encontros nesses shopping centers e a partir de uma comunidade virtual faziam uma apropriação material e imediata daquele espaço por aquele determinado grupo identitário. É claro, tanto as redes ou as comunidades virtuais quanto essas formas de apropriação, elas são bastante fluídas, de tal forma que me parece adequado utilizar o conceito de Zygmunt Bauman, que fala que na segunda metade do século XX nós entramos em um processo de uma modernidade líquida, né? De tal forma que nós poderíamos pensar que esses lugares são lugares líquidos. E o fato deles não terem a mesma solidez e permanência dos lugares de sociedades pré-modernas não deve ser encarado por nós como incipiência ou irrelevância, mas nós devemos compreender essas novas características desses novos lugares que nós estamos cada vez mais constituindo e vivendo neles. E para todo aquele historiador que não estuda a história do tempo presente e que às vezes acha que o medievo ou a Grécia Antiga não tem nada a ver com essa discussão de lugar, o lugar da onde nós falamos é sempre o tempo presente, e se cada vez mais os nossos lugares estão líquidos, cada vez mais as perguntas que nós fazemos no passado são perguntas informadas por essas novas características do espaço e, portanto, das relações que nós estabelecemos entre nós e com o mundo, ou seja, essas novas formas de ser no mundo.